você trouxe. Francisco também separou algumas coisas. Bom, coloquei então para gravar. Deixa eu ver aqui se ele já está gravando. Está gravando então. Então, boa tarde para todo mundo, espero que todo mundo esteja bem. E a conversa de hoje, que eu sugeri, então, a gente parar um pouquinho o livro e debruçar aí um pouco sobre essa entrevista. Então, só para contextualizar aí quem tá perdido, mas eu mandei avisando que a gente faria esse percurso hoje. No Roda Viva, no dia 6 de abril de 2026, semana passada, o neuropediatra José Salomão Schwartzman deu uma entrevista no Roda Viva acerca do autismo. Nessa entrevista, ele falou algumas coisas. Bom, agora começou a gravar, então vou começar de novo. Então, boa tarde para todo mundo, espero que seja bem. Vou começar de novo para não ficar esquisito para quem entrou depois. Bom, na nossa conversa de hoje, eu fiz o convite ao Francisco, que ele topou, né, Francisco? E fiz o convite para o Guilherme, que eu já vi que está aqui, daqui a pouquinho ele dá notícia, se ele já está podendo falar, o Guilherme Almeida, que é o presidente da Associação dos Autistas do Brasil. Oi, Guilherme, tudo bem? Fala um oi para todo mundo. Bem, Renata, como está? Tudo jóia. Então, o Guilherme também recebeu uns 50 milhões de vezes essa entrevista, né, Guilherme? Pois é. E aí a gente resolveu, assim, a fazer uma nota oficial e tudo também, o pessoal da associação fez, eu, junto com outras instituições, também fizemos, mas em vez de falar muito rapidamente nas redes sociais, eu falei, não, vou separar esse espaço, que a gente se encontra aqui sempre para estudar, e eu acho que a gente consegue, então, fazer com mais clareza, com mais detalhe. Como não são todos que viram a entrevista, eu separei alguns trechos para ficar muito claro que não somos nós que estamos colocando nenhuma única palavra na boca do entrevistado. Então, eu peguei aqui recortes, mandei para os grupos a entrevista inteira, então todos podem assistir absolutamente inteira, tem a transcrição da entrevista também, quem preferir ler, e nós vamos pegar alguns recortes para analisar. Porque a pior coisa que tem é quando você recorta alguém e tira de contexto. Então, para ficar muito claro que ninguém está sendo retirado de contexto e toda a informação integral está sendo respeitada. Então, vamos lá. No Roda Viva, do dia 6 de abril de 2026, semana passada, o neuropediatra José Salomão Schwartzman foi convidado para responder algumas perguntas. Você fecha para mim, Rosana, os áudios abertos? Algumas perguntas sobre a questão do autismo. Embora ele é da área de medicina, perguntaram para ele sobre as terapias, sobre a psicanálise, sobre a inclusão escolar, aquilo que a gente já conversou algumas vezes. Não é porque alguém formou em medicina que, de repente, ele tem um conhecimento sobre todos os saberes do universo, né? Mas, inevitavelmente, isso tem acontecido. E alguns pontos nos chamaram bastante atenção. Chamei o Guilherme aqui para conversar também, Francisco e Rosana também separaram alguns pontos para a gente poder dialogar. Bom, Guilherme, eu quero saber como é que está seu tempo, só para te falar como é que eu tinha organizado. Eu separei alguns minutos das entrevistas, mas a gente pode ir mais especificamente para algum tema específico que você queira, ou a gente segue na sequência da entrevista? Como é que você prefere? Não, eu acho que a gente pode seguir na sequência, porque a princípio eu estou livre, só se tiver um chamado aqui, daqueles fora de hora, mas estou com vocês, tá? Então, combinado. Então, assim, eu vou seguir na sequência da entrevista, do primeiro ao último minuto, fui pegando alguns trechos para a gente dialogar as frases mais problemáticas. Existem algumas coisas que foram colocadas que são interessantes e pertinentes, existem algumas coisas que são preocupantes. Algumas falas, inclusive, capacitistas, essas talvez tenham incomodado bastante, a parte da inclusão foi uma das que me incomodou mais, na verdade, mas a psicanálise só achei fora, parece que ele está falando da psicanálise da década de 50 ainda, está faltando mais atualização mesmo, né? E uma certa confusão entre a clínica das neuroses com a clínica dos autismos, das psicoses e outras possibilidades de escuta. Mas aí mais desconhecimento mesmo. Então, eu vou projetar aqui alguns trechos, tá? Essa aula está gravada no YouTube e a Roda Viva também está disponível para todo mundo, né? Então, deixa eu colocar aqui, aqui. Bom, então eu vou projetar alguns trechos para a gente poder ir conversando e vou dando pause. Está todo mundo vendo? Está vendo? Então tá. Então vamos começar daí.
Então, seguimos adiante. O primeiro trecho que eu selecionei para a gente poder conversar é no minuto 3.5, que é o minuto da mãe geladeira ali, né? Vamos lá no iniciozinho aqui. Olha, para chegar até onde a gente está hoje. O autismo não é novidade. Na verdade, ele existe há quase 80 anos. Ele foi descrito há 80 anos atrás, veio sofrendo modificações do ponto de vista de como ele é entendido, quais seriam as possíveis causas, com números crescentes em termos de diagnósticos. Então, basicamente, o que é o autismo? Depois a gente pode entrar em detalhe. Mas é um distúrbio neurobiológico. Quanto a isso, não há dúvida, embora muita gente ainda admita que seja uma coisa relacional, que eventualmente é uma condição decorrente de um trato inadequado do ambiente. Uma mãe geladeira ou uma mãe profundamente desatenta com relação ao seu filho. O senhor não acredita nisso? Não, o mundo não acredita mais, mas até muito pouco tempo, e em São Paulo você ainda tem grupos importantes defendendo isso. Mas eu volto a insistir, a literatura é óbvia, no sentido de que hoje considera-se que é um transtorno neurobiológico, que tem algumas características. Bom, então, continuamos desse ponto. Então, primeira coisa em relação a essa questão do neurobiológico e do relacional. Tem alguns pontos curiosos, aqui é bem simples, na verdade, esse ponto, que é sobre a mãe geladeira. A mãe geladeira, como vocês se lembram, a gente estudou Kanner diretamente na fonte, né, os artigos do Kanner, que são muito interessantes, mas o próprio Kanner que criou essa expressão da mãe geladeira. De fato, na mesma época, Bruno Bettelheim, da psicanálise, pega de empréstimo essa tese da mãe geladeira, como se, de algum modo, então, o autismo fosse o resultado de uma questão relacional entre mãe e bebê. Nós estamos estudando aqui o autismo como quarta estrutura, já falamos 1 milhão de vezes, o autismo vai do autismo para o autismo, não se transforma um sujeito neurótico, um sujeito autista, o sujeito autista não se cura numa neurose ou qualquer coisa assim. Então, essa ideia que ele traz não é a ideia com a qual a gente trabalha. Na verdade, aqui a gente entra de volta naquilo que a gente estava conversando sobre teses que já existiram, que na verdade saíram inclusive de dentro da medicina. A mãe geladeira é uma tese do Kanner, do próprio Kanner, que foram, infelizmente, repetidas, mas que já desde a década de 70, 80, foram desaparecendo e deixando ali de existir. Mas seguimos, então, um pouquinho mais adiante. Querem complementar algo sobre isso ou vamos para os marcadores biológicos? Eu quero. Pode falar. É impressionante, né? Como o Salomão, ele, pegando aí o significante geladeira, ele se encontra congelado, né, nesse argumento que já está para lá de ultrapassado, e também de como ele e outros que eu também já escuto por aí há um tempo, né, eles não afirmam, né, que partiu de Kanner. Cita, mas a coisa pega na psicanálise, né, com Bruno Bettelheim, que inclusive tem trechos que ele revê essa afirmação, isso ninguém fala também, né, e ficam usando isso, né, sem contexto nenhum, né, para simplesmente atacar. Né, um desconhecimento completo, como você falou, da psicanálise, né, da psicanálise hoje, e já de algum tempo, né, no avanço nas pesquisas clínicas e teóricas também, e ficam batendo nessa tecla, afirmando, né, de forma, eu acho que é deliberada mesmo, né, porque hoje em dia, quando se fala de autismo, muita gente vai saber o que é que se está falando de autismo, né, e ele parece que, né, não quer saber da evolução da psicanálise, né, e a psicanálise é quem paga, né, esse preço. Sequer mencionam também, por exemplo, as terapias comportamentais, o próprio ABA, a origem, o quanto era desumano, né, com choques. Louvas tem aí um histórico bem complicado também, isso sequer é mencionado, né, é deliberadamente um ataque. Podemos começar? Pode ir, vou marcar o tempo.
eu vou também acrescentar que já faz uma pegadinha aí para uma crítica descontextualizada que demonstra só desconhecimento, né? Quando ele fala um grupo em São Paulo ainda, ou seja, se a gente pensa que está se referindo a um grupo específico, ele desconhece todo o movimento que a gente trabalha no país inteiro e outros países, a Argentina, especialmente, os trabalhos da França, enfim. Ele está bem congelado no tempo também, acho que eu concordo com o Francisco nisso. Acho que a metáfora da geladeira aí, ela fica com esse cuidadinho a mais. Então, vou avançar mais um pouquinho. Lembra que ele falou, então, sobre a questão dos marcadores, ou ser ou não relacional, né? E aí, então, a gente avança. Eu vou fechar o meu microfone e vocês me digam se o som dele sai ou não, porque eu estou com medo de dar eco, tá? O aumento de um cromossomo, o diagnóstico está feito. Se não mostrar, tinha carinha, mas não é. Então não tem margem de dúvida, eu sei exatamente quantos existem, quantos nascem por ano, eu não tenho isso no autismo. Não é que eu não tenho um marcador, eu tenho muitos marcadores, mas não é o mesmo em todo mundo. Então a gente está lidando com um terreno que é extremamente fluido, altamente discutível. Você tem muitos diagnósticos positivos que, com o transcorrer do tempo, demonstram claramente que não eram adequados, e o contrário. Crianças que você atende com 1 ano e meio, 2 anos, nenhum sinal presente, daqui a 2 ou 3 anos ele tem todos os sinais de autismo. Então, eu só estou dizendo isso para te mostrar a confusão que é esse problema que a gente está discutindo hoje. Quando há essa mudança... Seguindo um pouquinho mais. Ivana, seu som toda hora está abrindo, toma cuidado, porque eu fecho, ele abre de novo, não sei por quê. Bom, só para a gente continuar desse ponto, veja, o que ele aponta aqui que eu acho que merece aí a nossa atenção. Protocolos frouxos, sem marcadores biológicos e dispositivos que demonstram que alguma coisa que é diagnosticada como autismo numa época pode não ser diagnosticada como autismo em outra época. Então, perceba que aqui eu acho que é um ponto importante para a gente parar um minutinho para colocar aqui, embora haja uma afirmação com muita certeza de algo biológico, ao mesmo tempo aponta a falta de um marcador biológico. Então, trata-se fundamentalmente de uma hipótese. Uma boa hipótese, claro, mas uma hipótese. A falta do marcador biológico aponta para algo que, na verdade, os tais protocolos frouxos é algo que, inclusive, a gente tem apontado com bastante frequência. Se a gente olha, por exemplo, o mapa do autismo que saiu recentemente, embora nenhuma universidade tenha participado diretamente desse mapeamento, são mais instituições privadas, não sei se vocês acessaram aí o mapa do autismo, posso mandar novamente, que saiu essa semana. O crescimento maior, isso ele vai apontar, inclusive, são em diagnósticos em algumas classes econômicas e, sobretudo, do grau de suporte 1. Então, também se dá uma notícia que os protocolos, deixa eu só fechar aqui um som, nos dá alguma notícia de que esses protocolos, eles parecem facilitar talvez mais o diagnóstico do grau de suporte 1, mas continua não permitindo o acesso ao diagnóstico do grau de suporte 2 ou 3 com a mesma frequência. Alguém gostaria de complementar um pouco sobre a falta de marcadores biológicos, que deixe claro qual é esse tal diagnóstico que a medicina propõe, e sobre os protocolos, ou seguimos um pouquinho adiante? Guilherme, quer comentar algo sobre os protocolos? Não, por enquanto não. Então, vamos seguir para o próximo ponto. O próximo ponto que eu vou colocar aqui, ele diz respeito às possíveis causas do autismo, possíveis, e como a gente já sempre conversa, polêmicas, possíveis causas do autismo. Aqui no ponto 10, vamos lá então. E uma coisa que preocupa muito a gente é a obesidade materna. Então, existem múltiplos estudos mostrando que mães que engravidam com mais de 80, 90 quilos, ou que ganham mais de 18 durante a gestação, têm um aumento significativo em filhos com o transtorno do espectro do autismo. Há quem
quem pense, inclusive, na possibilidade de que a poluição possa causar uso da lavoura de agrotóxicos. Então, é provável que uma das razões pelas quais o número está aumentando seja o aumento. Você está vivendo uma epidemia de obesidade materna, nunca se usou tanto antidepressivo no mundo quanto agora, então é muito provável que isso tenha alguma coisa a ver. Mas eu acho que a coisa mais importante não é isso, Silvio. Eu acho que a coisa mais importante é que mudou a forma como o autismo é definido. Então, quando o Kanner escreveu, ele descreveu 11 crianças. Bom, nesse ponto aqui, acho que um ponto importante, eu até pulei um pedacinho, um segundinho antes, deixa eu só voltar um segundinho antes de uma coisa que ele coloca, só um segundinho aqui, ó. E eu não preciso te lembrar que a gente vive uma época em que cada vez mais as pessoas estão tendo fatores ambientais pré-natais já conhecidos. O mais importante é o uso de determinados anticonvulsivantes durante a gestação. O ácido valproico, que no Brasil é vendido com o nome de Depaquene, Valpaquene, é muito usado, é um antiepilético de primeira linha, mas se você usar durante a gravidez, a chance de você ter um filho autista é extremamente elevada. Tanto é verdade que a gente usa essa droga para produzir rato autista. Então, existe um modelo animal de rato que você determina enchendo a mãe, a gestante, de ácido valproico. Há uma suspeita muito grande de que antidepressivos durante a gravidez podem desencadear quadros de autismo. Há uma suspeita muito forte de que a idade parental tem muito a ver com isso. Pais mais velhos. E eu não preciso te lembrar que a gente vive uma época em que cada vez mais as pessoas estão tendo filhos mais velhos, por conta de várias coisas que a nossa civilização promove. E quando o senhor diz pais, vale para pai e para mãe? Papai e mamãe. Uma outra coisa que se diz é que uma distância muito grande de idade entre os dois seria um fator altamente preditivo. Discutível, mas existe. E uma coisa que preocupa. Bom, então aí já começou no pontinho que eu tinha parado. Essa parte eu achei interessante parar aqui, porque, de novo, a volta para aquilo que a gente está debatendo. Embora se aponte para a questão biológica como justificativa, não se sabe, então, nem qual é o marcador biológico e não se sabe quais seriam as causas biológicas. Perceba que ainda estamos em muitas direções. Uma coisa que me incomoda quando se aponta as causas biológicas é apontá-la muito para a mãe. E aí a gente estava falando lá da mãe geladeira e de não colocar, então, da depressão da mãe, mas de repente você fala dos antidepressivos que a mãe toma. Por que alguém toma antidepressivo mesmo? Deixa eu fazer a conta. Acho que tem alguma coisa a ver com a depressão. Então, de algum modo, se critica as teorias da depressão materna como uma das causas do autismo, mas quando você joga a conta no tratamento da depressão, aí volta a mesma teoria. Aqui eu queria só apontar um pouquinho a contradição. Uma segunda contradição que eu queria, além de novo, apontar muito, aí eu tenho que dizer que a ciência ela é machista, tem horas, né? Apontar para a mãe, então para a mãe que usa uma medicação X, para a mãe que fez tratamento para depressão, para a mãe que tem obesidade, para a mãe que é mais velha, e aí quando finalmente cita o pai, quando coloca ali da diferença de idade entre casais, que regularmente vai ser o homem mais velho e a mulher muito mais nova, até por causa da idade que biologicamente as mulheres costumam gestar, esse tema ele já coloca como discutível, como se ali tivesse pegado um nó que ele não quer mexer da sociedade, a grande diferença de idade dos casais. Todos os outros nós que a sociedade já bate na tecla, que são justamente as medicações e tratamentos e o corpo da mulher, esse passou reto. Eu queria só apontar que aí aqui o feminismo ele fala bastante sobre isso, ele questiona bastante sobre isso, por que todas as questões relativas àquilo que se começa desde a criança se aponta tão comumente e tão rapidamente para a mulher, e com tanta dificuldade, por exemplo, para o homem. Então, veja só essa contradição. Derruba-se uma teoria lá, mas pela porta de trás ela volta. Derruba-se a teoria da mãe geladeira e volta com a teoria do antidepressivo.
Então, tem algumas contradições que, como a gente tem um ouvido chato, né, a gente ouve, né? Quem está aqui para ouvir, ouve. Querem complementar algo relativo a esse? Senão a gente vai aí para as teorias relativas ao autismo. Gabriel? O Renato, aliado a isso que ele foi explicitando, né, que fica parecendo muito, por meio do discurso universitário, justificar certos preconceitos, né, que tem aí, como você falou, a ciência aí acaba sendo muito machista nesse sentido. Uma coisa, um tempo atrás, um pouquinho atrás que ele falou, né, que eu achei intrigante, é que ele vai falando, tem diversos genes, né, do autismo, e que cada um manifesta numa pessoa, né, e cada pessoa vai ter um gene diferente. E fica uma coisa meio assim, né, uma confusão, né? Então não tem como fechar isso que eles tanto querem, que eles tanto querem, né? Nesse olhar biologicista, de fechar um gene específico para conseguir, né? Universalizar, né? A questão aí do autismo, né? Achar um gene comum em todos os autistas, né? Ele fica aí parece que eles vão sabatinando, né? Vão escorregando na própria, vão tentando fechar a coisa, mas tem aí o que vai escapando, né? Na própria abordagem que eles têm, né? Fora, era mais essas duas coisas, né? Tanto a utilização do discurso universitário aí para justificar, parece, certas coisas, preconceitos, né? Machistas, entre outras coisas, como essa abordagem da biologia aí, que por meio dos genes, que eles tanto querem, mas aí parece que a coisa está sabatinando, tá ficando assim, tá procurando, mas vai... Interessante, né, Gabriel? Então, duas coisas que apontam. Se nós não temos ainda nem o marcador biológico, nem as causas definidas, por que a gente interromperia a pluralidade de pesquisas acerca do tema? Ele não está fechado. Se ele não está fechado também, por que eu centraria em um único tipo de tratamento que combina com uma causa que ainda não foi definida e com um marcador biológico que ainda não existe? Então, tem-se aí uma certa forçação numa direção. Mas esse ponto especificamente das mulheres, ele sempre me incomoda, porque parece que quando a gente não tem nenhuma justificativa, a gente tira a mesma carta ali do baralho. Guilherme? Essa questão, ela é bem tradicional, né? Volta e meia eu falo sobre... tento contextualizar sobre a história dos modelos de deficiência, né? E o modelo religioso caritativo, volta e meia, né? Não, a mãe deve ter feito alguma coisa de muito grave para merecer ter um filho com deficiência, né? Ela deve ter feito alguma coisa em outra vida para defender em alguma coisa, ter um filho com deficiência. Mas eu nunca ouvi falar que o pai deve ter feito alguma coisa de muito grave para ter um filho com deficiência, né? Eu acho que isso se deve a duas questões. Primeiro, a misoginia, né, de buscar a culpabilização da mulher, né? E segundo, mais uma prova de que quem normalmente está com essa criança é a mãe, porque o pai, em 70%, 80% dos casos, abandona a família quando tem uma criança com um diagnóstico, seja de autismo ou de alguma outra deficiência, né? Então, eu acho que essa fala dele vai muito nessa... é muito coerente com a abordagem antiquada, com a abordagem machista, preconceituosa, né? E que de científica não tem nada. Então, logicamente, a gente tem várias expectativas ou estudos em relação às possibilidades em relação ao autismo. Eu, pessoalmente, nunca tinha ouvido falar da questão da obesidade, né? Mas eu já ouvi, por exemplo, que talvez faça até mais sentido a questão dos agrotóxicos, né? Então, isso me parece estudos que estão mais bem encaminhados e, de alguma forma, coincidem com os marcos que a gente tem tido, não só em relação à expansão diagnóstica, né, do espectro da síndrome de Asperger, né, e tendo entrado no espectro como um todo, mas a maior presença, né, na realidade brasileira, né, em relação a esses agrotóxicos. Eu também sou muito cuidadoso com, muitas vezes, a tentativa de simplesmente copiar e colar certas métricas importadas do CDC norte-americano, né? Porque a gente sabe que o autismo, a gente não sabe muito bem
quais são os marcadores genéticos, mas a gente sabe que tem uma questão genética importante envolvida, bem como questões ambientais, só que as questões genéticas e ambientais brasileiras não se comparam com as norte-americanas, né? E no Catar, se eu não me engano, o índice de diagnóstico autismo é bem maior, né? É 1 para 20, é uma coisa assim maior que nos Estados Unidos ainda. Então, faltam estudos referenciados, e eu vi a avaliação do MAB, né, Movimento Autistas Brasil e tudo mais, e acho que foi um estudo com muita dedicação que foi feito, mas eu não vi a metodologia que foi usada, né? Então eu tenho também um pouquinho, quero me orientar e me informar melhor em relação a isso, para poder opinar. Eu conversei com acho que é Carol ou Juliana, o nome da menina que organizou os processos, e eu gostaria de falar com ela para até entender a metodologia que eles usaram e tudo mais, até porque me parece que foi feita uma abordagem só em redes sociais, né? E a realidade nas redes sociais é muito diferente da vida de muitos brasileiros, né? Que não tem, a gente banaliza o uso do celular como se todo mundo tivesse internet e pacote de dados, mas não é bem assim, né? Então, acho que, para o momento, era isso. Elísia? Tá aberto? Tá aberto? Tá aberto o som. Obrigada. Eu não sei se você fez o recorte do Tilenol. O recorte do Tilenol, eu vou falar sobre ele agora, tá bom? Ah, tá. Então eu vou deixar, porque eu ia fazer uma ponte com ele, que aí ele desfaz as próprias coisas que ele falou agora. Tá, então eu vou deixar, porque você vai falar, né? Eu vou passar agora, então, 2 trechinhos específicos sobre as teorias e sobre a formação do médico e sobre o diagnóstico, e a gente junta esses 3 trechinhos, tá bom? Então, eu vou para... Ok. Do teu diagnóstico, óbvio que começa a aparecer mais gente. Uma outra coisa que me parece muito claro, você, quanto mais conhece, mais reconhece. E essa coisa veio caminhando de tal jeito que você veio parar hoje nos 1 para 31, que eu acho que é um absurdo. Quer dizer, se você pensar um pouquinho, está sendo praticamente uma coisa normal, né? Uma coisa que ocorre nessa proporção, daqui a pouco deixa de ser considerada uma condição. Agora, Então, doutor Salomão, desculpe, como nós falamos aqui de uma marca comercial que é Tilenol e um analgésico vastamente utilizado, então a gente não pode correr o risco de que a informação seja mal entendida. Existe algum vínculo comprovado entre o uso de Tilenol na gravidez e o surgimento de casos de autismo? Não. A ciência tem... O que diz a ciência? Nenhum. E que dano isso trouxe? O Tilenol é a única droga analgésica que você permite que uma gestante tome. Quando se difundiu essa ideia de que o Tilenol poderia causar autismo, isso foi um caos. E esse tipo de coisa acontece a toda hora no autismo. Quer dizer, alguém promove uma ideia que não se sabe de onde veio, num instante as redes sociais disseminam isso pelo mundo, no dia seguinte você já tem gente que não dá mais Tilenol para grávida. Nos Estados Unidos, justamente, o equivalente do Ministério da Saúde, infelizmente, divulga esse tipo de informação equivocada, né? E também fala em vacinas, né? A gente viu o governo dos Estados Unidos meio que abrir mão um pouco do bom senso ultimamente e falar de associação de autismo com vacinas, o Tilenol, como a Silvia bem lembrou, ia falando de ácido fólico, enfim, qual o impacto disso no mundo, né? Porque os Estados Unidos exercem uma posição de bastante influência. Francisco, falou nos Estados Unidos, o Trump abriu a boca, em meia hora está na rede social aqui. Falou-se no uso do ácido folínico, está na última moda se você entrar na internet. Não tem nenhuma evidência de que funcione, isso veio de pouquíssimos estudos, mas se você entrar hoje na internet em São Paulo, tem um monte de gente vendendo isso a granel. Então, as redes sociais vieram para o bem e para o mal. Então, se num momento elas ajudam imensamente a gente,
No outro, vendem coisas que são absolutamente absurdas, que as pessoas que não têm condição de distinguir o que é certo do que não é, vão atrás dessa história. Ó, fui até esse ponto, agora eu vou pular para a formação do médico, para a gente poder juntar 3 pontos, tá? Então, agora aqui sobre... Então, vocês vejam que quando ele fala que estão vendendo essa medicação na internet, ele estava falando dos médicos que vendem. Quando ele fala de receitar o ácido folínico, médicos que receitam. Quando, no outro dia, as pessoas começam a falar que não pode tomar Tilenol, médicos que falaram. Então, é importante a gente lembrar que ele está dando notícias de que a notícia chega pela rede social, mas não chega só à população comum. Chega ao médico que se instrui pela rede social. Queria deixar claro que não sou eu que estou dizendo, é ele. Então, dando sequência a essa lógica, agora ele vai falar sobre a formação, e aí esse ponto eu queria focar, porque ele é muito importante para a gente. Professor, o senhor tem uma briga aí com a questão da formação médica, né, que você conseguir detectar, diagnosticar adequadamente o autismo, e justamente esse médico está na linha de frente lá, o pediatra, o médico de família. Qual que é o gargalo da formação para não saber reconhecer esses marcos, né, esses sinais? Onde que está o problema, né, desses médicos? O médico brasileiro não tem, em geral, uma formação adequada do ponto de vista de desenvolvimento. Não só do desenvolvimento neurológico. Muito frequentemente, o médico formado no Brasil, em muito boa parte, ele é um sujeito que faz puericultura, que reconhece as doenças mais tradicionais, mais fáceis de ser observadas, e conhece pouquíssimo sobre coisas como autismo. Não só autismo, né? Como deficiência intelectual, como uma série de outras coisas, que lamentavelmente acabam sendo da alçada do especialista, o que é um absurdo. Na minha opinião, quem deveria ser o primeiro degrau para o diagnóstico de uma condição que tem que ser identificada na criança é o pediatra. No meu curso, que aliás já faz muito tempo, mas não mudou muito, ninguém falou sobre deficiência intelectual, ninguém falou sobre autismo, nem pensar. Não se sabia o que era isso. Então, realmente é um problema de formação. E que tipo de política dá para pensar? Então, aqui ele fala da má formação, do fato de não se conversar sobre autismo na faculdade, mas define que todo pediatra, não precisaria, então, ser especialista, poderia fazer o diagnóstico. E aí eu vou pegar um outro ponto para a gente... então, ele fala aqui do minuto 18 ao minuto 20 sobre a formação do médico. Na sequência, para a gente poder fechar, no minuto 31 e 50, ele vai falar, então, e aí eu fecho esses 3 recortes para a nossa conversa agora, tá? Aqui, mas esse último recorte para a gente falar sobre o diagnóstico e quem faz o diagnóstico. Continuando? Vamos tomar cuidado com isso. Não se faz diagnóstico de autismo em bebê. Quando se fala em diagnóstico precoce, não significa dizer que quando eu vejo uma criança com 1 ano, eu tenho certeza que ela é autista ou que ela não é. Por várias razões. O que eu posso perceber? Que ela está tendo algum tipo de atraso significativo que, entre outras várias coisas, pode ser autismo. E eu devo intervir. Quando que eu devo intervir? Não só quando o diagnóstico foi feito. Quando há uma suspeita de que o desenvolvimento daquela criança não é o mais adequado. Peque por excesso. Ah, mas eu tenho um filho que só começou a falar com 3 anos e hoje é jornalista. Sinto muito, tá vendo? É jornalista porque falou tarde, né? Poderia falar mais cedo? Deveria ter falado mais cedo. Então, a gente normatiza muito coisas que não são normais. E isso que você falou. Bom, doutor, cada criança tem o seu tempo. Sim, mas é um tempo limitado. Ora, na mesma linha, a Fabiana de Santana do Parnaíba pergunta: a partir de qual idade podemos diagnosticar o autismo e qual é o profissional responsável por esse diagnóstico? Por lei é o médico. Embora haja enormes discussões... Qualquer médico? Qualquer médico que entenda do assunto. Eu não vejo que não seja... precisa ser um especialista? Não, você pode ter um pediatra extremamente hábil na identificação de um autismo. Basta que ele conheça bem. O que está acontecendo aqui?
até para os planos de saúde. O diagnóstico tem que ser feito por um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. É um absurdo isso. Quer dizer, eu conheço inúmeros pediatras que fazem diagnósticos muito bem feitos, porque conhecem. Existem outros profissionais que estão se arvorando no desejo de poderem fazer o diagnóstico. Por lei, não podem. Doutor, a gente está Podem ajudar. E aí eu paro nessa frase, por lei não podem. Qual lei? E aí eu preciso conversar com vocês de novo sobre isso. Não existe na legislação brasileira, e temos aqui pessoas da área jurídica para me ajudar também, não existe na legislação brasileira nenhuma lei específica do autismo que diga que só o médico pode diagnosticar. A Lei 12.764, de 2012, que é a da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, institui direitos e diretrizes, mas não estabelece a exclusividade do médico para o diagnóstico. O decreto 8.368 de 2014, que regulamenta, também não cria essa restrição. O que esse médico está invocando é o ato médico. A lei do ato médico, que é a 12.842 de 2013, ele prevê dentro dos médicos vozes da cabeça de quem formou em medicina e não de todos os outros profissionais, que o médico deveria fazer diagnóstico de tudo, até de cárie, tá? Até de dor na coluna para fisioterapia, como se, de algum modo, todas as outras áreas de saúde estivessem submetidas à medicina. Lembre-se que o ato médico, quando foi proposto, ele não foi aprovado. Eles ficaram mais de 10 anos lutando por esse ato médico. Quem é dessa época, que estava na informação nessa época, deve lembrar disso, e ele não foi aprovado. Só que a lei do ato médico parece que continua sendo, sabe igual os Estados Unidos, que vai para o Vietnã, perde a guerra e faz um filme dizendo que ganhou? Fica parecendo isso. O ato médico, ele não foi aprovado e, no entanto, a pessoa continua dizendo. A lei diz que não é uma lei do autismo, não é uma lei que funcione para todos os serviços. O que nós temos hoje? Hoje, as documentações que nós temos, que são aquelas documentações do Ministério da Saúde, a linha de cuidado para atenção com pessoas autistas, o que ela diz? Que o processo do diagnóstico deve ser realizado por uma equipe multiprofissional, uma equipe multidisciplinar, e que o processo clínico multidisciplinar exige aí não o médico, mas, como o próprio nome diz, uma equipe, que o médico compõe essa equipe. Mas do jeito que ele colocou ali, é como se a gente estivesse dizendo, e aí eu queria só apontar essa contradição. No momento ele diz, olha, a medicina não forma pessoas que estudaram autismo. Depois ele diz, qualquer médico pode fazer o diagnóstico. Como? E, de novo, eu sou professora universitária a vida inteira, do curso de psicologia, sobretudo, mas dou disciplinas do curso de enfermagem, no curso de medicina, não tem disciplinas que estudam autismo em praticamente nenhum curso de saúde. Nós já fizemos o levantamento, a Associação dos Autistas já fez levantamento também dos cursos de graduação, de várias pós-graduações, inclusive, por exemplo, de residência em neurologia, são pouquíssimos os lugares, e quando tem é uma disciplina. Então, eu queria só deixar claro que, no momento, numa parte ele diz da má formação do médico, na outra parte ele diz que qualquer médico, tendo CRM, pode diagnosticar, e outra parte ele diz que, por lei, só o médico pode diagnosticar. Aí eu preciso dizer que está equivocada a informação. Bom, Guilherme, como eu sei que você já fez esse levantamento sobre a formação dos médicos em relação ao autismo, e sei que vocês já saíram recolhendo também, eu queria que você complementasse antes de eu passar a vez. Exatamente, a gente fez uma parceria com a ALESP, Assembleia Legislativa de São Paulo, e porque as universidades não respondem ofício para a gente, mas da ALESP respondem, né? E a gente questionando sobre a grade curricular, aonde que se encaixa o autismo, né? E na formação da USP, Unicamp, Unesp, Santa Casa, ou seja, universidades de referência, na graduação, em nenhum momento tem uma aula sobre autismo. Então, a gente buscou um pouquinho mais, né? E perguntou, então, na especialização de neurologia e psiquiatria,
quantas aulas se tem sobre autismo? 1 ou 2. Essa foi a resposta. Né? E a gente avançou, eu acho só a título de curiosidade aqui, e a gente, para um outro projeto de lei, né, a gente foi consultar também pela Alesp, profissionais de saúde gabaritado na área de pediatria e obstetrícia. E a gente perguntou para eles se havia um determinado procedimento quando uma mulher autista engravidava. E a resposta desses médicos foi, mas autista engravida? Né? Então, assim, isso já tem uns 2 anos que a gente fez esse mapeamento e continua chocante até hoje, porque não houve uma mudança. Né? Em relação à questão do diagnóstico, né, infelizmente, existe alguma questão importante em relação à falta de critérios de conhecimento acerca do diagnóstico, porque, vamos ver, quando eu tive o meu diagnóstico, eu estava fazendo mestrado na Unicamp. Unicamp é uma referência no campo da saúde. Eu fazia o acompanhamento no SAP, no Serviço de Atendimento Psiquiátrico e Psicológico da universidade. Surgi com a hipótese diagnóstica da síndrome de Asperger, né? E a psiquiatra que me atendia ali e que fazia parte não só do corpo docente do SAP, né, mas da instituição como um todo, ela falou assim, olha, Guilherme, eu não tenho condições, o preparo para fazer a avaliação em uma pessoa adulta, porque é muito diferente você avaliar uma criança de um adulto, e eu pedi uma indicação para ela, dentro da universidade, de algum profissional que pudesse me orientar a esse respeito. Ela não soube dizer de ninguém que pudesse fazer essa avaliação. Isso foi em 2018, 2019. Né? E me preocupa, de fato, que hoje a gente tem, por Deus do céu, dermatologista que dá laudo, que a gente tem ortopedista que dá laudo de autismo. Né? Então, de fato, houve uma banalização. E eu, enquanto presidente de uma instituição de garantia de direito de pessoas autistas, seria a última pessoa a invalidar um diagnóstico, mas a gente tem desenvolvido uma pesquisa, e ainda de modo muito incidental, né, a gente já entendeu que cerca de 30% a 35% das pessoas com diagnóstico realmente não preenchem os critérios diagnósticos. Tá? É aquela coisa, uma consulta de 40 minutos que se dá o diagnóstico para um adulto, uma consulta, um diagnóstico dado para uma criança que só se consulta a mãe da criança e não enquanto a criança fica na sala de espera. Né? Isso, infelizmente, é uma realidade muito presente. E aí é até interessante, Guilherme, porque assim, você tem profissionais que estudam décadas o assunto, e eles supõem que alguém que nunca estudou o assunto, por ter um CRM, seria mais gabaritado, e sobretudo essa questão, por exemplo, da avaliação. De novo, não existe nenhum lugar nas diretrizes que diz que a avaliação pode ser feita em 40 minutos. Nós lemos as diretrizes, inclusive respondemos, né, Guilherme, sobre as diretrizes, e o que a gente verifica lá é que ela fala de uma avaliação que dure um tempo, que seja feita por múltiplos profissionais e que seja feita muito cuidadosa com a participação da família e assim por diante. Vamos seguir mais um pouquinho. Ana, você quer complementar? Ana, você está com a mãozinha levantada, quer complementar? Francisco, Rosana, seguimos adiante ou vocês querem complementar esse ponto do diagnóstico? Oi, desculpa. Oi, Ana. Eu não estava conseguindo abrir meu microfone. Então, eu vou voltar um pouquinho mais ali atrás, onde eu falo que eu tenho 2 pontuações a fazer. Uma sobre o machismo dentro da academia científica, né? Eu estava pensando aqui comigo que pouquíssimos estudos são feitos com a utilização do esperma, né? Com aquela visão de onde o homem, como parceiro sexual, né, como enviado, né, da metade da genética do indivíduo, aonde ele entra quando a gente fala de doença, né?
E isso realmente isso mostra muito a face do patriarcado, né? E outra coisa que eu queria pontuar também, como eu moro nos Estados Unidos, é a questão que veio à tona do Tilenol, e isso foi muito discutido aqui, porque isso foi uma jogada política e econômica. Isso não teve nenhum fundamento, isso eu posso afirmar porque eu acompanhei, não teve nenhum fundamento científico para abolir o uso de Tilenol na gestação. Isso foi uma jogada política e financeira do governo americano, que, por sinal, quem está à frente disso é uma pessoa totalmente incapaz. E uma outra coisa que eu queria falar também, quando o Guilherme acabou de fazer a colocação dele, é que aqui nos Estados Unidos, né, a gente às vezes tem essa visão do Brasil, né, e coloca os Estados Unidos em um patamar muito superior do que o nosso, que na verdade, morando aqui, eu posso afirmar que não é. E eu já vi diagnóstico de criança, eu trabalho com crianças aqui, eu já vi diagnóstico de crianças aqui, não só de autismo, mas de TDAH, onde os únicos presentes nessa consulta era a mãe e a professora. A criança nunca foi avaliada e saiu com diagnóstico de TDAH. Então, eu só queria colocar como essas questões hoje elas são globalizadas, e eu queria muito, como eu amo de paixão o Brasil, não vejo a hora de voltar, gente, eu queria muito que a gente trouxesse essa ideia, tá, de que isso é mundial, de que o descaso é mundial, o descaso está em todos os governos, não só no Brasil. Eu não sei se isso serve de alento, né, para vocês que estão ainda no Brasil, para quem trabalha na área de doença mental, na área da psicanálise, como psicólogo, como qualquer tipo de terapeuta, né, como psiquiatra, psicólogos, psicanalistas, há dificuldade, né, e a gente aqui fazendo um debate de uma pessoa que vai para um programa que deveria ser referência, e a gente aqui tendo que debater o contra uma pessoa que deveria ser referência. E posso afirmar para vocês, tá, que o emburrecimento é mundial, tá? Não é só no Brasil, não, gente. E é interessante contar, Ana, vou até fazer uma ressalva que, assim, é até curioso, porque em nenhum momento a gente tira qualquer credibilidade do terapeuta ocupacional, do fonoaudiólogo, do médico, de participar. E é curioso porque em nenhum momento também a gente aponta que existe um saber superior a uma outra área, incluindo a educação. Então, o que a gente está apontando é a necessidade de a pessoa se atualizar sobre um assunto para poder se debruçar sobre ele. É difícil você falar sobre um assunto sem ler a legislação atual, sem ler as pesquisas que estão sendo feitas na área, enfim, dando uma olhada aqui e acolá, mas não necessariamente por dentro do assunto. Eu separei mais 2 pontinhos, e aí vou passar e depois para a gente voltar à discussão. Eu separei agora um tema bastante complexo, que é sobre a questão de questionar o espectro, se devemos manter o espectro ou não devemos manter o espectro. Vocês devem ter visto essa temática. E a segunda temática, que eu achei a mais polêmica de todas, é a questão da inclusão. A inclusão da educação eu achei dos textos mais problemáticos. Um último ponto que eu coloquei, além do ataque da psicanálise, eu confesso para vocês que o ataque que eu achei mais grave foi ao SUS. É melhor ficar em casa do que ir ao tratamento. Essa daí, e aqui eu sei que tem muito profissional do SUS nessa sala, essa daí, né, Francisco? Essa daí desceu feia. Então, eu vou pegar esses 4 pontos que eu separei, vou começar aí pelo espectro ampliado, são 2 minutinhos só, e aí a gente conversa, então, sobre o espectro ampliado, na sequência, sobre inclusão, e, finalmente, sobre psicanálise e SUS, porque ele diz que a psicanálise dominou o SUS, e por isso que o SUS não funciona, então a gente precisa unir esses 2 temas. Então, vamos seguir mais um pedacinho, deixa eu colocar aqui, mais um pedaço agora sobre a questão do espectro ampliado, tá bom? Ameaçou falar isso no começo do programa, que a questão do espectro autista... O espectro autista está sendo questionado
por alguns cientistas e algumas comunidades, dizendo que ele se ampliou demais e ele ficou muito uniforme, que não seria só uma questão de graus de autismo, esse espectro, que você tem pessoas muito diferentes dentro dessa definição, e eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre isso. Perdeu o sentido falar em espectro? O senhor acha que existem diagnósticos que teriam que ser diferenciados? Se fala, tem alguns cientistas que estão falando fora do país em autismo profundo, e que esse autista profundo, que eles chamam, que seria o autista com comprometimento maior, estaria sendo deixado um pouco de lado em detrimento de toda uma discussão da neurodivergência, dessa ampliação que houve de diagnóstico. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu também quero agregar um ponto, que é, será que aqui no Brasil não acaba acontecendo um certo desbalanço de diagnósticos, no sentido de que, por um lado, sim, temos mais diagnósticos no autismo nível 1 de suporte, uma sensibilidade maior, mas, por outro lado, ainda temos casos de crianças apresentando todas as características clássicas de autismo e que ainda, infelizmente, não estão conseguindo esse acesso ao diagnóstico? Então, vamos lá. O espectro foi uma invenção. Quem inventou essa história foi uma psiquiatra inglesa chamada Laura Wing, em 81. Ela foi a primeira pessoa que difundiu o conhecimento sobre a síndrome de Asperger, e no mesmo trabalho, como o Asperger era um pouco diferente do autismo, tal como era conhecido até então, ela propôs que a gente tivesse frente a um espectro. O que acontece é que o espectro foi crescendo, ele foi aumentando. Então aí você passou a ter o nível 3 de suporte, o nível 2, o nível 1, e aí você passou a ter pessoas que têm várias manifestações do autismo, mas não são autistas. Não preenchem todos os critérios. E aí você inventa um nome, que é o quê? É o fenótipo autista, né? E aí você tem aquele mais próximo do normal, mas que para você não é tão normal. Eu vou ampliando o espectro. E o que eu construí? Eu construí um Frankenstein, em que eu tenho coisas tão diferentes que é impossível que seja a mesma coisa. Quer dizer, não precisa ser nenhum gênio. Você pega um autista severo, nível 3 de suporte, que está batendo na mãe, comendo não sei o quê. Vai para um cara que é CEO de uma televisão no Brasil. Como assim? É a mesma coisa? É só porque um é muito e o outro é pouco? É óbvio que está errado isso. É evidente que não está. Essa foi a armadilha da psiquiatria americana, que tentou estabelecer esse tipo de coisa, né? E a gente foi absorvendo esse tipo de coisa. Qual é a desvantagem dessa amplitude tamanha? É que um monte deles não são autistas, Palha. Quer dizer, agora você pega um cara que é esquisito. Eu tenho um monte de amigos esquisitos. Se a gente olhar aqui, deve ter gente esquisita para burro. Eu mesmo não. Você é autista? Acho você que não. cabe no espectro. Pois é. Se eu estender um pouquinho o que eu entendo como espectro, cabe muita gente. Eu caibo direitinho. Eu tenho coisas que, se eu for em determinados médicos de São Paulo, eu saio com carimbo de autista. Porque eu tenho coisas que habitualmente você vê no autista, mas com um monte de outras coisas. Então, se você pegar detalhes do diagnóstico autista, cada um de nós aqui tem um pouquinho. Professor, qual caminho que vai ter, então, para... Hiperfoco. Quem não tem Você tem hiperfoco. Você tem hiperfoco. O Paiva tem, óbvio, hiperfoco. Ele é autista porque ele tem hiperfoco só. E o resto? Tem estereotipia? Não tem. Tem uma relação social razoável. O que é estereotipia? Movimentos involuntários não propositais. O mais conhecido no autismo é o flapping, que é o balançar das mãos. Ele não é específico do autismo. Existem outras condições que a pessoa pode ter isso, mas ele é muito comum no autismo. Então, o autismo se abrangeu de tal forma que é por isso que você tem hoje 1 em 31. É uma doença que é contagiosa, que de repente começou a passar para todo mundo? Não, eu aumentei o conceito. Fernanda, por favor. Pegando um pouco o gancho nessa pergunta, eu queria que você começasse a falar o que são os prejuízos do autismo. Então, voltando, acho que esse ponto a gente não precisa nem apontar, que a gente precisa falar sobre duas questões, o capacitismo,
Acho que é difícil a gente não apontar para a questão do capacitismo. A diferença, qual é a frase exata? A diferença entre o cara esquisito e o cara autista? Como é que é? É uma frase até difícil, assim, de memorizar, porque ela é meio perigosa, né? Mas essa questão, por exemplo, do autismo como um adjetivo quase. Fulano é meio autista, ou parece autista, ou é esquisito como um autista, o cara esquisito e o CEO de uma emissora de TV. Outro ponto, teve até uma outra parte aqui que eu pulei, mas eu vou fazer uma ressalva sobre ela também, que é, por exemplo, sobre a entrada de sujeitos autistas na universidade. Ele vai voltar nesse ponto novamente também. Eu queria só lembrar que, sim, nós somos a favor da entrada de sujeitos autistas na universidade. Inclusive, o Guilherme defendeu o doutorado dele, vou dar parabéns para o Guilherme. Né? Essa semana, o nosso atual autista é doutor, o que não deveria, Guilherme, está tudo errado. Está muito claro que você não deveria ter feito essa empreitada, porque o que ele está apontando aí, fundamentalmente, é que essas duas coisas não deveriam andar juntos. Então, por exemplo, tem uma fala capacitista ali para trás, quando ele fala do jornalista que falou tarde, é como se, de algum modo, ele estivesse dizendo que se alcançou uma formação superior, não seria autista. Ou um autismo ainda muito relacionado a prejuízos, embora ele mesmo diz para não focar tanto nos prejuízos, mas ele acaba falando mais dos prejuízos. Bom, então, o ponto que eu queria apontar agora é sobre essa questão do espectro. Ele cita, a Rosana tinha colocado aí também, a questão da Lorna, a gente já tinha falado sobre ela é uma pesquisadora que trouxe o texto do Asperger para o mundo, porque ela fez uma tradução aí do texto do alemão para o inglês. O Asperger era um texto que quase ninguém tinha lido, até por causa das condições e da época em que ele foi escrito, durante a Segunda Guerra Mundial, mas é um texto que tem uma grande importância, e a Lorna foi quem divulgou as pesquisas de Asperger para o mundo. Junto com essa divulgação das pesquisas, ela propõe esse conceito de espectro, e o DSM, o último DSM, DSM-5, passa, então, a propor, e com a proposta de espectro, amplia-se o diagnóstico. Alguns profissionais, sobretudo médicos, falam aí de um fenótipo ampliado, ou seja, pessoas que teriam fenômenos, fenômenos parecidos com o do autismo, mas não necessariamente o autismo. Mas aí eu queria apontar uma questão. Por exemplo, quando na psicanálise a gente fala do diagnóstico a partir de estrutura, a gente tem uma frase que a gente fala, desconfio dos fenômenos. O que é o desconfio dos fenômenos? Os fenômenos, eles podem se manifestar por N motivos, como vocês viram, inclusive, ele concordando sobre isso na entrevista. Eu tenho, por exemplo, movimentos estereotipados no autismo, mas eles são exclusivos do autismo? Não. Eu tenho hiperfoco no autismo, mas ele é exclusivo do autismo? Não. Eu tenho uma dificuldade de socialização no autismo, mas ele é exclusivo do autismo? Não. Vocês perceberam isso, né? Ou seja, desconfio do fenômeno é basicamente o que a gente está pedindo há muito tempo. Só que ao desconfiar do fenômeno, significa então que eu não posso fazer um diagnóstico pautado exclusivamente nos fenômenos. Eu preciso pensar numa clínica que avalie mais longamente e que tenha outros critérios que não os fenômenos observados. Até para nunca acontecer isso que a Ana trouxe também, de que de repente você tem dois adultos discutindo o diagnóstico de uma terceira pessoa que sequer está lá, que em qualquer época da vida é extremamente violento. Afinal, ninguém sabe mais sobre si do que o próprio sujeito. O sujeito tem que participar desse processo. Bom, então, antes de passar para o próximo ponto, que é o da inclusão, eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre essa questão, sobre essa amplitude do diagnóstico, e aí eu queria apontar que talvez o diagnóstico ele esteja amplificado, não exatamente não exatamente a amplitude só do diagnóstico, mas o modo que tem sido feito esse diagnóstico. Se ele próprio diz que os fenômenos não são suficientes, isso não sou eu que estou dizendo, tá? Vocês acabaram de ver na entrevista, que os fenômenos não são suficientes, porque a gente encontra fenômenos semelhantes no autismo e fora do autismo, como que a psiquiatria se propõe a fazer um diagnóstico nosológico a partir dos fenômenos? Mesmo a combinação dos fenômenos talvez fique um tanto quanto problemático. Então, tem algo que é como se ele estivesse questionando os próprios critérios de diagnóstico
que embasam o diagnóstico que está sendo feito. Então, fica aí essa contradição, mas é o manual que é utilizado. Quem gostaria de complementar algo sobre esse assunto antes da gente ir para a inclusão? Pode falar, Rosana. Eu acho que eu só queria, Renata, assim, também frisar que uma crítica que a gente faz é que no tema do espectro, é que acabou entrando ali também as psicoses na infância, né? E isso é uma questão que realmente pode causar um direcionamento equivocado aí de tratamento, enfim, de escuta, porque são estruturas distintas. Agora, dentro de uma mesma estrutura, a gente falando na nossa visão, né, da quarta estrutura, existe esse caminhar que realmente compõe um espectro. Isso é importante, porque justamente o autista sai do autismo para o autismo, né? Ou seja, ele vai deixar de uma necessidade de um suporte maior para um menor quando ele chegar lá, né? Agora, me parece que o especialista, né, entrevistado fica tão perdido porque ele não tem as imagens, em algum momento ele vai falar, né, que no futuro o DSM vai exigir determinadas imagens ou exames, mas do que se a gente não sabe quais são esses marcadores, né? Então, acho que ele fica meio, se ele não pode confiar no fenômeno, ele mesmo diz isso, mas ao mesmo tempo ele pode, só os médicos podem diagnosticar, então o que lhe falta é o que a psicanálise oferece e ele se recusa a buscar conhecer, que é justamente como o sujeito transita dentro dessa linguagem, né? Então, é isso. Então, é isso que é curioso aí, porque assim, e de novo, não somos nós, ele mesmo está dando esse material, ele aponta, o diagnóstico tem que ser feito pelo médico, o médico diagnostica por fenômenos observáveis, os fenômenos não são precisos. Vocês estão entendendo onde que a gente está caminhando? Se os fenômenos não são precisos e nós não temos marcadores biológicos, os diagnósticos estão amplos demais. Se os diagnósticos estão amplos demais, e aí ele vai soltar uma pérola lá na frente, que tem muita gente se fingindo de autista, é possível, então, que os diagnósticos estejam um tanto quanto equivocados. Inclusive, uma outra fala que me preocupou muito é quando, a gente vai chegar nela lá na frente, é quando ele fala, inclusive, também sobre a questão do diagnóstico. Se você vai a um profissional, você vai receber um diagnóstico que sim, se você for em outros, vai receber que não, e se você for no mesmo diagnóstico, no dia que ele está de mau humor, aí ele faz uma piada machista, se a esposa brigou comigo e eu chego no consultório, aí eu estou de mau humor, o diagnóstico vai ser sim, você é autista. Se a esposa não brigou comigo e eu não estou de mau humor, então é culpa da esposa dele também, né, que brigou de novo, a gente volta para uma piada desnecessariamente machista. Então, o que ele está dizendo é que os médicos, eles estão preparados para fazer o diagnóstico, porque é um diagnóstico muito básico, mas os médicos não estão preparados para fazer o diagnóstico, porque conforme a alteração de humor, o diagnóstico vai ser diferente. Então, tem alguma contradição aqui em relação a essa questão do diagnóstico. Antes de eu passar para a Ana e para a Elísia, Guilherme e Francisco, gostariam de complementar algo sobre essa questão ampliada do diagnóstico? Assim, eu acho que ele traz uma questão importante, né, para se discutir, principalmente hoje em dia. Né? O Uta Fritz já, né, jogou aí o fósforo na fogueira, quando ela também faz, né, ela faz uma crítica ao que, né, se tornou o diagnóstico do autismo hoje, né, dessa forma do espectro, né, tão ampliado. Eu acho que essa é uma questão interessante, é uma questão que a gente tem discutido já há um bocado de tempo, né? Com a questão desse aumento exorbitante de diagnósticos, né? Do hiperdiagnóstico, mas eu acho que ele escorrega porque ele vai, né? Toca numa questão importante que poderia ter sido muito bem desenvolvida, mas ele escorrega, né? Ele traz exemplos grosseiros, né? É muito grosseiro o jeito que ele fala, né? De uma questão tão importante. Ele usa do capacitismo, né? Para tentar exemplificar, e eu acho que é uma questão séria, né? É uma questão importante, mas que infelizmente a coisa desandou para um caminho grosseiro, né? Com capacitista, com exemplos superficiais que não dão a dimensão da importância da questão. Guilherme, quer complementar antes de passar para a Ana e para a Elísia?
ele é um tiozão do pavê, sabe? É isso, assim, não é uma coisa, e é impressionante, fico mais chocado da cultura do Roda Viva dar espaço para isso, né? Porque ele não passa disso, e eu acho que ele estava bem encaminhado ali, né? Além da clássica defesa dos planos de saúde, né? Porque não sei se você pegou esse recorte, Renata, mas tem uma parte que ele fala ali, não, porque eu acho, né, que os planos de saúde estão sendo muito prejudicados porque o governo brasileiro está se eximindo das responsabilidades, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Me pareceu bem encomendado, assim, sabe? Então, mas fora isso, é aquela coisa, é um tiozão, né? E essa percepção meio até meio padrão Bolsonaro de falar, né? Falastrão, uma coisa assim. É um clássico, né? Vocês podem fazer uma análise 10 vezes melhor que eu, mas é muito típico esse padrão de comportamento e de retórica que ele usou durante a fala como um todo, né? Então, e o preocupante dessa retórica é a segurança de que se ocupa um certo lugar que pode se utilizar essa retórica. Em relação aos planos de saúde, aqui eu nem coloquei exatamente, até que no finalzinho, quando ele fala do SUS, no minuto e 15, eu marquei ali para colocar, no 1h15 de fala dele, porque, no final das contas, primeiro ele diz que os planos de saúde estão sobrecarregados, que o governo não faz a parte dele, depois diz que é melhor ficar em casa do que ir nos tratamentos que o SUS oferece. Então, é como se ele estivesse propondo, então, que o governo pague aos planos de saúde pelo tratamento que é dado, tipo voucher, lembra voucher de creche, voucher, teve uma povo que propôs isso uma vez, né, em vez de você abrir creches públicas, a gente vai dar vouchers para as pessoas matricularem as crianças numa creche privada, isso é um bizarro. Então, a gente não vai ter o serviço de saúde no SUS, vamos dar voucher para as clínicas privadas e o plano de saúde se exonera e o governo passa a exonerar nesse tratamento que a gente, inclusive, está questionando, não faz muito sentido, né? Então, seguindo um pouquinho mais, Ana? Boa noite, pessoal. Renata, eu queria fazer só um paralelo entre a fala desse médico e uma fala sua de uma live esses dias. Você disse que o melhor tratamento para um autista seria banho de mundo, né? E esse médico disse que a melhor coisa para os autistas seria ficarem em casa. Então, assim, era esse paralelo que eu queria fazer, né? Um médico extremamente capacitista, né? Eu gostei da referência. Sim, para mim o tratamento é banho de mundo, é ir para a escola, é ir para a praça, é ir para o parque. É claro que isso vai ter que ser feito a um certo modo que esse sujeito vai dando conta dos excessos de estímulos, mas recolhê-lo dentro de casa certamente não pode ser a solução. Obrigada, Ana, adorei a referência. Elísia? Ai, que delícia, né? Que a gente lava a alma com Ana, com Renata, com Guilherme. Obrigada, Guilherme. Delícia, lava a alma da gente. Mas eu queria falar, é porque a gente aposenta, né, Guilherme, e ainda fica ouvindo essas coisas, dá uma angústia na alma. Aposentei, desde a década de 80, eu cuidando do autismo. Eu venho de um lugar, eu sou instituidora aqui em Uberaba, de uma instituição que trabalha com saúde mental. Eu trabalho desde a década de 80 com a luta antimanicomial. Com Antônio Lancete, Santos, Barbacena, eu conheci tudo isso na minha formação acadêmica. Por que eu estou falando isso de mim? É por causa do ego. É também, porque Freud fala que é do ego. Eu entendo isso, gente. Eu sou pedagoga, mas eu entendo disso. Mas brincadeira à parte, é porque eu senti falta da questão das políticas públicas e de alguém como uma Renata, né? Eu senti falta de uma Renata lá. Porque ele fala de um lugar, eu posso estar totalmente errado, eu não conheço o currículo dele, mas parece que ele fala de um lugar em que ele não tem como público-alvo o pessoal do SUS. O público-alvo dele não é SUS. Não, mas nunca ele não conhece de política pública. Estou errada, Guilherme? Cadê o Guilherme? Ele não conhece, porque o que ele fala, eu senti muita falta de alguém que tem uma ampla experiência em políticas públicas, como o Guilherme, por exemplo, de luta mesmo, de pele,
Não é de discurso, eu respeito, com todo o respeito, 60 anos de profissão dele. Respeito muito. Mas Roda Viva pecou muito em trazer um profissional desse, porque a gente sabe que vai ter cortes, e os cortes é que chegam lá no final, na ponta, que são as pessoas que não têm acesso ao que nós estamos tendo. E os cortes chegam tudo distorcidos, entendeu? Para aquelas mães que estão com sede de boa informação. De mães e pais que estão esgotados da sua luta, e aí, para os desserviço de ouvir um corte desse. Então, assim, por isso eu trouxe de onde que eu vim. Eu vim e me aposentei lutando por crianças autistas e psicóticas. E é deste lugar que eu falo. A instituição na qual eu sou instituidora aqui em Uberaba é a instituição Gregório Barenglin, e ele é o grande, foi, né, porque ele faleceu, é o Gregório Barenglin, e a minha referência em Santos, na luta manicomial, é o Lancete. Mas então, é interessante assim, você apontar, porque isso. Quando a gente fala aí dos excessos de terapia, e há algumas associações, inclusive uma das associações que estavam ali para fazer perguntas, e fez perguntas muito boas, a Vidas Negras com Deficiência Importam, apontam sobre a questão da luta antimanicomial, e quando a gente fala sobre esse tratamento que precisa incluir tudo que a gente vem falando, de humanizar o tratamento para todos os campos, incluir também o autismo nisso. E aí, antes de passar para você, Mari, eu vou voltar aqui mais um pedacinho para a gente falar sobre a inclusão. Então, mais um pedacinho de 3 minutos para a gente debater, tá bom? Então, voltando aí mais um pedaço da entrevista, agora no minuto 53, tá? No ambiente escolar, a partir da observação dos educadores. Esse olhar pedagógico pode ser um bom aliado para avançar em diagnósticos e iniciar tratamentos, ou corre o risco de ampliar essa epidemia de diagnósticos? Qual é o papel das escolas na conscientização sobre o TEA? Carolina, escola não é clínica. A escola não tem profissionais da área da saúde devidamente capacitados. Se tiver, a conversa é outra. Qual é o papel da escola? É identificar crianças que não estão se enquadrando naquilo que é esperado para a sua idade, chamar os pais e pedir que procurem algum tipo de ajuda. Não compete ao professor fazer diagnóstico de autismo, de TDAH, que aliás eles fazem a toda hora. Não é da competência do professor. Qual é a competência do professor? Poder perceber que um determinado aluno diverge tanto daquilo que ela considera normal, que vale a pena chamar os pais e dizer, olha, o Zezinho está tendo tais comportamentos que nos preocupam. A nossa indicação seria você procurar um médico, um psicólogo, ou seja lá o que for. Tanto de TDAH quanto de autismo. Como diferenciar qual é cada caso? Porque às vezes eles acontecem Carolina, juntos. Quando você começa a discutir condições de saúde que não tem um marcador característico, você tem o que está acontecendo com TDAH e autismo. Eu acho que ele é. Eu acho que ele não é. Onde você acha que tem mais aluno com TDAH? Na classe da dona Aurora, que tem 70 anos e está de saco cheio de ensinar? Ou na sua classe que você está começando hoje a ter aula? Adivinha onde vai ter mais TDAH? Quem vai ter mais filho TDAH? Um casal que o cara tem 70 anos e a mulher 50? Ou um casal de jovens de 18 e 20? São formas de você apreciar um determinado comportamento e, na dependência do teu grau de conhecimento, você tentar identificar. Então, e uma coisa curiosa é que hoje, se você entrar no Instagram, por exemplo, tem um monte de cursos de pós-graduação em TEA e TDAH ao mesmo tempo. Que diabo que está acontecendo com isso? Autismo e TDAH tornaram-se os melhores business do mundo. Faturam milhões de reais. Enganam milhares de pessoas. E as pessoas de boa fé caem nesse tipo de coisa.
Doutor Salomão, eu tenho uma pergunta da Francimara Trindade, de Belo Horizonte. Ela faz a seguinte pergunta: o diagnóstico de autismo pode também estar presente junto de alguma outra síndrome de causa genética, como Down e X frágil? Claro. Eu vou pular aqui só um pedacinho, mas antes de passar para o próximo pedaço, eu queria só deixar claro o etarismo. A dona Aurora e o casal velho, que nessa fala dele é como se, então, uma professora que tem muitos anos de profissão fosse, então, por causa do seu cansaço, diagnosticar os seus alunos, e um casal que é mais jovem, inclusive ele fala de gravidez na adolescência, tá, gente? Não vai ficar tendo filho aos 18, não, que é complicado. Mas, então, eles estariam muito mais preparados para terem filhos do que um casal, por exemplo, em que a mulher tivesse aí 50 anos e o cara 70. Um outro ponto que eu queria colocar também, aí acho que essa frase, a escola não é clínica, fato. Então, por que a gente está colocando atendimento clínico dentro da escola? Se a escola não é clínica, será que eu deveria colocar, então, atendentes terapêuticos dentro da escola? E aí, para complementar essa fala e a gente poder debater, eu vou colocar aqui no minuto 57, essa pergunta aqui da representante da Vidas Negras Importam. Tentar entender melhor a sua opinião sobre esse assunto. Então, a gente sabe que a intersetorialidade é importante, a relação escola, o postinho de saúde, né? Vamos falar do Sistema Único de Saúde, então, o posto de saúde, a escola e a família. Entretanto, qual é o limite diante de tantos pedidos de judicialização do acesso ao atendente terapêutico, que muitas vezes é orientado pelos próprios neuropediatras em municípios e agentes da saúde? O que a gente mais escuta dentro dos municípios a prefeitura não tem recurso financeiro, orçamento para lidar com tantos atendentes. E o que a gente escuta do lado dos professores o atendente terapêutico na sala de aula se eu tiver 5 alunos autistas, eu vou ter 5 pessoas a mais dando ali esse suporte 1 a 1. A minha pergunta para o senhor esse processo todo não impacta diretamente no processo educacional? Será que, se a gente trazendo agentes de saúde para dentro da sala de aula, a gente não impacta direto o trabalho do professor regente de sala de aula, da escola, e não seria uma continuidade da terapia e não um processo educacional? Qual é a diferença dos dois? Qual é o limite que a terapia tem? Luciana, eu acho que o buraco está mais embaixo. Quer dizer, a gente não tem nem tempo agora para discutir inclusão de indivíduos com autismo na escola regular. Então, se você perguntar para mim, todos os indivíduos com TEA devem estar na classe regular? Não. Na minha opinião, não. Quais devem estar lá? Aqueles que podem aproveitar a sua estada nessa escola. Aqueles que têm alguma condição de aprender. Mas se você não obedece a esse critério, você cria o que você está dizendo. Eu coloco crianças que não têm... Vou pedir para vocês terminarem de ver esse pedaço na sequência, mas eu queria parar nessa frase. Quem é que deveria estar na escola? Segundo ele, aqueles que têm condições de aprender. Minha questão é, quem é que vai julgar qual criança tem condições de aprender antes de colocá-la na escola, inclusive para que ela possa aprender? É como se houvesse um certo saber antecipado sobre um sujeito e a sua possibilidade de vir ou não a aprender. Um segundo ponto por que estão perguntando sobre inclusão para um médico? Será que a gente não deveria perguntar sobre inclusão a um pedagogo? Será que o Roda Viva não deveria chamar profissionais de educação para falar sobre inclusão? O médico, a última vez que ele entrou na escola foi como aluno, e não como um profissional da inclusão. O médico não está em sala de aula, ele não tem ideia do que é estar ali no dia a dia com as crianças. Então, essa fala sobre inclusão, o que me preocupa? Um completo desconhecimento da realidade de uma escola. Mas o segundo, e talvez esse seja o mais preocupante, a ideia de que algumas crianças não devem estar na escola e uma defesa da educação especial.
uma luta contra a inclusão e uma defesa da educação especial, como se, de algum modo, essas crianças, então, na visão dele, deveriam ir para escolas de autistas. Inclusive, a frase que ele vai usar na sequência, depois, por favor, terminam de assistir, é que autistas deveriam estar nas escolas com outros autistas e não numa escola frequentando múltiplos públicos. A minha preocupação nesse caso é que ele nunca leu uma autobiografia de um sujeito autista. Quando você lê autobiografias de sujeitos autistas que não falavam até os 12, 13, 14, alguns inclusive escrevem, seguem não falando nessa fala que a gente está usando aqui para dar aula, não significa com isso que não se serviram de modo algum, inclusive vários sujeitos autistas não verbais foram alfabetizados e a escola nem percebia que eles estavam sendo alfabetizados. Acabaram descobrindo quando, de repente, eles já estavam fazendo uso dessa questão. Antes de eu passar para o Lucas, Guilherme, quer complementar algo sobre essa questão da inclusão? Que eu sei que você trabalha com educação. Não, você foi absolutamente certeira, Renata. É exatamente sobre isso e pressupõe um pré-julgamento anterior até a conhecer a criança, as potencialidades da criança, o desafio da criança, quem que é esse sujeito, né? Então, hoje, muitas vezes se demanda, voltando à questão da provocação da Luciana Viegas, né, do Vidas Negras com Deficiência Importam, né? Muitas vezes se exige ou profissional de apoio, ou o atendimento terapêutico, antes de conhecer a criança e as necessidades da criança, como se fosse um pressuposto. Você primeiro tem que conhecer a criança, né? E muitas vezes eu percebo também, a gente fala para a mãe, né? Calma, mãe, cada criança tem seu tempo, e eu acho que eu entendi o que a mãe ouve. A mãe parece que ouve como se a gente falasse, calma, não faça nada, vamos ver o que acontece. A gente não está falando, vamos ver o que acontece. A gente está falando, na verdade, não compare o seu filho com outros filhos, com outras crianças, é só isso. Quando a gente fala, cada criança tem seu tempo, cada criança é uma, né? Então, vamos olhar o que a gente vai fazer por essa criança, vamos pensar quais são as necessidades dela, o que a gente deve implementar para o desenvolvimento dela, né? Mas eu tenho essa impressão e eu tenho trabalhado no repertório para que a gente fale isso de uma forma muito tranquila, porque muitas vezes a família tem essa percepção de, não, vamos deixar, cada criança tem seu tempo, vamos ver o que vai acontecer. E a gente não está falando isso. Né? A gente está falando, não, vamos investigar, vamos ficar atento, vamos prestar atenção, vamos entender qual é a questão da fala da criança, vamos pensar num TO, numa fono e tudo mais, né? Mas respeitando a particularidade dessa criança, a individualidade dela, porque o que serve para o vizinho, que tem o mesmo diagnóstico, não necessariamente serve para o seu filho, né? É só sobre isso que eu acho que a gente tem que ter um discurso bem afinado, né? Mas você foi certeira, Renata. Obrigada. Lucas? Eu concordo com o Guilherme, esse olhar para a singularidade é fundamental. Eu acho que é bem claro, né? A Constituição de 1988, educação é para todos, o sujeito autista é uma pessoa, né? Então ele tem que ter direito à educação. E não existe inclusão fora de escola regular. Não existe inclusão fora de escola regular, isso é exclusão, tá? Então, assim, a gente entra e acaba fomentando esse modelo adaptacionista de que é o sujeito que precisa se adaptar ao meio, e a escola, né, pela lei, por leis que falam sobre educação inclusiva, deixam bem claro que a escola precisa também sim fazer uma adaptação para aquele sujeito, que significa olhar para a singularidade dele. Então, isso é muito complicado, porque reforça muito esses modelos, tanto de terapias, quanto educacionais, onde há algo divergente no meio, algo que destoa no meio, e esse algo e essa pessoa precisa ser consertada. Então, às vezes, o que acontece, não em todas as escolas, né, mas responde-se um problema que é pedagógico com um diagnóstico, ao invés de avaliar esse problema pedagógico, que, inclusive, se for pensado institucionalmente, pode ser que aquele sujeito responda de uma outra forma. Existem dois tipos de inclusão, até onde eu sei, né? A administrativa e a pedagógica. Não adianta você possibilitar que o sujeito entre na escola sem poder dar possibilidade para que ele permaneça na escola. Então, isso não é inclusão. Acho que a gente precisa pensar muito, não só em responsabilizar
pais, escolas, terapia, etc. e tal, mas de fato dar as mãos, criar um diálogo possível com relação a isso, porque acho que também precisa pensar em políticas públicas e na formação dos profissionais no geral. E é interessante observar que quando ele fala, em determinado momento, sobre a sala com 30 alunos, eu tenho uma ideia, vamos diminuir o número de alunos nas salas de modo geral, eu acho que todos seriam beneficiados por salas menos lotadas, diga-se de passagem. Mas eu vou pegar o último ponto agora e depois eu volto para a discussão, que é o ponto da psicanálise e do SUS, é o último ponto de hoje, até por causa do nosso tempo. Então, vou projetar aqui o último ponto para a gente poder debater. Então, esse ponto. O autista também precisa ser cuidado, não é? Só falta psicanálise numa família que tem autista. Era o que faltava para o desastre total. Por que eu te digo isso? Como funciona basicamente a psicanálise? Através de metáforas, em que eu interpreto uma determinada coisa, você identifica que aquilo faz algum sentido e você modifica o teu jeito de ser baseado nesse conhecimento que você tem. Um autista tem dificuldade de olhar nos olhos do psiquiatra, ele tem dificuldade de linguagem, ele não entende. Quem pode ajudar muito a família do indivíduo com autismo? Psicólogos comportamentais. Então, há quem não goste da psicologia comportamental. Há muita gente que não aceita. Mas de tudo que a gente tem para oferecer para o autista, é a mais antiga, ela começou em 1960. Ela tem muitos anos, com milhões de coisas publicadas em todos os continentes, em todas as línguas, em todos os idiomas. Então, você pode dizer que robotiza a criança? Se mal feito, sim. Se bem feito, não. É uma tortura para a criança? Se bem feito, não. Toda criança adora fazer o ABA, que é a forma mais usual? Não, algumas não gostam. E eu tenho que propor alguma coisa que não tenha tanta evidência, mas que possa ajudá-lo. Mas a minha visão hoje é que, em primeira instância, o tratamento a ser oferecido para a criança é o comportamental e para a família também. Nessa linha, eu tenho uma dúvida sobre o limite. Meu filho já foi tratado dentro dessas terapias baseadas em evidências e, obviamente, sofreu violência porque há uma popularização dessa prática e esse mercado de formações muito rápida desses profissionais. E eu queria tentar entender e também perguntar quais são os sinais para essas famílias desse limite, se há esse limite e como que essa família pode identificar desse limite. Dessa prática baseada em evidência que produz bem-estar para a criança ou está produzindo violência, sendo nociva para aquela família e para aquela criança, porque pode, evidentemente, talvez o profissional não esteja bem treinado por conta da popularização. E como que isso impacta diretamente no tratamento, porque hoje a maior parte das crianças, tanto dentro das prefeituras, municípios, CAPSs, isso é uma prática que vem sido aplicada. E é sempre essa nuance, se bem aplicado ou não. Qual é o limite? Como essa família pode fazer essa defesa? Leia ao seu filho. Leia ao seu filho. Quer dizer, mesmo uma criança com autismo, ela deixa muito claro em que ambiente ela se sente melhor, quando ela se sente agredida. Ela gosta de ir àquele lugar, ela odeia, ela começa a chorar toda vez que você chega perto. Você tem que pensar no que está acontecendo. Um último pontinho aqui. Muito frequentemente, o problema não é da técnica. Eu vou pegar agora o último ponto do minuto e 15, para a gente poder fechar aqui. O tratamento psicoterápico verbal funciona com autistas? Se o autista for inteligente, verbal, tiver a mínima possibilidade de introspecção, sim. Isso vale para o adulto. O autista adulto pode, e frequentemente faz, Salomão, eu tenho muita dificuldade ainda com relação à tua coisa, eu gostaria de tentar uma terapia. Doutor Salomão... Se o terapeuta não for autista, dá certo. Desculpe. Uma coisa que o senhor disse hoje, e uma informação que é impressionante, é o valor, né, que famílias autistas podem precisar gastar se forem realmente oferecer às suas crianças, aos seus jovens, os melhores tratamentos. Isso pode chegar, segundo o senhor nos disse, a R$50 mil por mês, obviamente. É um absurdo. É para muito pouca gente. Eu queria saber o seguinte, o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, o que ele oferece para a família e para o autista e o que ele deveria oferecer? Praticamente nada.
o que ele te oferece? Ele te encaminha para o CAPS, que é a parte do SUS que se encarrega desse tipo de transtorno mental. Ele não tem outras alternativas. É um ambiente adequado para cuidar de alguma pessoa? Olha, quando você faz um tratamento baseado em aba, por exemplo, o tempo que você propõe para a criança varia entre 10 e 40 horas semanais. O município te oferece 45 minutos por semana. Então, já em tempo, no aspecto de tempo, já é muito pouco. E os CAPSIs são dominados pela psicanálise até hoje. Então, por isso que eu digo brincando, mas não é brincando, fica em casa. Doutor, seguindo essa linha. Ele diz brincando, mas ele não diz brincando algumas coisas. Primeiro, deixa eu colocar uma questão aqui capacitista muito importante. Se o terapeuta não for autista, vai dar certo. O que é a minha preocupação aí? Qual a profissão, segundo ele, que um autista então pode ter? Porque ele lá atrás, jornalista, se for, então não é autista. Agora ele acabou de dizer que o terapeuta não pode ser autista. Sobrou alguma profissão para os sujeitos autistas? Para a gente poder fechar aqui por causa do nosso tempo, mas eu queria responder tudo, mas não vai dar tempo de tudo, e eu sei que a gente estourou o tempo, mas eu queria apontar isso. Veja, quando ele fala, só falta psicanálise para uma família com autistas, e que a terapia correta seria a comportamental, e quando o seu filho não se adapta, você tenta com outro profissional, e outro profissional, e outro profissional, como se de algum modo o método nunca estivesse equivocado, mas só a forma que ele está sendo aplicado. Você vai tentando um profissional até que você consiga um que diz que faz aba, mas na verdade está fazendo psicanálise, né? Aí talvez a coisa dê certo. Inclusive eu conheço vários que no final das contas vão por essa via, porque é onde conseguem vaga de emprego, mas no final das contas vão conseguindo fazer outros trabalhos muito mais interessantes ali. Mas, para fechar, eu acho que o ponto principal, a crítica que ele faz à psicanálise chega a ser meio bizarra, porque ele fala da psicanálise das neuroses, a clínica, veja, em algum momento a gente falou aqui, a gente já está estudando há anos sobre o autismo, em algum momento a gente falou para interpretar no sentido das metáforas, em algum momento a gente falou sobre encontrar conteúdos inconscientes, recalcados, nem de recalque a gente fala no campo do autismo. Então, em relação à psicanálise, é um baita desconhecimento. Em relação ao SUS, eu acho grave por causa daquilo que alguns colegas colocaram. A população vai escutar esse programa, e ao escutar este programa, a população talvez realmente desacredite o trabalho do SUS. Vou deixar aqui para fechar um colega que eu tenho uma enorme admiração e trabalha isso aqui no SUS. Francisco, te passo a bola, porque falou mal do SUS, eu pensei em quem? Em você, né, rapaz? Pois é, realmente é escandalosa a fala dele, né? Revoltante, né? Para a gente que está no SUS, que vê, né? Claro que o SUS tem problemas, isso ninguém nega, né? Mas uma fala desse tipo, né? Que invalida, né? Um sistema que só a gente tem, né? E que merece todo o aplauso, é revoltante demais. E essa fala dele, né? Vou pegar o que eu falei no início do congelamento, né? Salomão está congelado, completamente congelado. Em 2017, ele deu uma entrevista. Quando eu ouvi essa entrevista no Roda Viva, me remeteu logo a umas outras que eu já tinha visto, e que ele bate nessa mesma tecla. Em 2017, ele diz isso, né? Em 2018, numa entrevista num programa da Veja, ele também repete, né? E repete isso que ele falou, que ele disse que diz brincando, né? Melhor ficar em casa, mas ele diz veementemente, e que só mostra que ele está completamente congelado. Ele fica insistindo, né? O que se tem no SUS para atender os autistas são os CAPSIs. Não é. Eu trabalho num centro especializado em reabilitação, no CER, né? Que já foi, né, toda uma conquista, né? Quando o autismo ele passa, né, por lei a ser reconhecido como uma deficiência, o CER passa a ser o lugar também de acolhimento e tratamento desses sujeitos. Ou seja, é um congelamento e que
Assim, eu acho que tem muita falta de informação, né? Em relação à psicanálise, isso fica, né, gritante, né? Ele não conhece os teóricos atuais, enfim, né? Mas em relação também às políticas públicas que ele critica, né, de forma ácida, né? Ele diz, né, no estúdio Veja, o poder público praticamente não assiste esses indivíduos, faz que assiste. Os CAPSI normalmente atendem o autista uma vez. Aí ele repete, né, uma coisa que ele vem repetindo há um bom tempo e não sei se ele desconhece, né, da realidade dos avanços ou se isso é deliberadamente uma posição, né, que não é ética, né, para defender aí o que ele pensa, né? Mas o SUS tem espaço, tem acolhimento, dá tratamento para os autistas. Eu falo isso porque eu trabalho no SUS, defendo o SUS e vejo os efeitos que isso tem na vida das pessoas, né? Das pessoas lá que a gente atende. Isso é bom destacar, deixar claro, e você traz uma coisa muito importante, né, que é as pessoas que vão ver, né, vão assistir esse programa e que está sendo disseminado aí por vários meios, né, vão, né, a partir do lugar que ele ocupa, né, no Brasil como um grande representante aí há anos, né, no autismo, vão tomar isso como verdade, mas isso não é verdade, né, isso é desonesto, né, uma fala dessa é uma fala desonesta, né, que é muito delicado, a gente precisa, e eu acho que isso, né, tá aqui hoje, você ter, né, vindo falar aqui hoje é muito importante para que a gente possa também falar sobre isso e criticar, né, e pensar sobre essas questões. Bom, então, me desculpem ter desviado do nosso texto para essa conversa, mas realmente muitas e muitas pessoas me mandaram esse vídeo, assisti detalhadamente, separei alguns trechos para que a gente conversar. Eu gostaria muito que isso chegasse até ele, ou a TV Cultura provavelmente não vai, mas fica aí, inclusive, para se alguém que conhece o caminho, tanto eu quanto hoje a Associação dos Autistas do Brasil, aqui representada pelo presidente da associação, que é o Guilherme, que vocês conheceram, e tantas outras instituições, a Pipe Rabiola, que é da Escola Brasileira de Psicanálise, e tantas outras instituições, inclusive a Travessia Psicanalítica, estão aí se colocando à disposição para atualizar os dados em relação às pesquisas do autismo. Então, eu sou uma pesquisadora da área há mais de 2 décadas, com financiamento, inclusive, do governo federal, CNPq, então acho que é complicado dizer que não tem pesquisa nesse campo, uma vez que não sou eu, como tantos colegas. Bom, beijo para todo mundo, assistam e organizem aí o que vocês pensam, mas fundamentalmente acho que precisa-se de uma atualização e espero que o Roda Viva abra de novo espaço para falar sobre o autismo, mas com uma visão mais moderna, mais atualizada em relação a essas questões. O Francisco vai mandar depois lá no grupo alguns desses dados para mostrar aqui a repetição, né, Francisco, que você tinha trazido, e a gente segue conversando. Beijo para todo mundo, boa semana, tchau, tchau. Tchau, tchau, beijo. Beijo.